Olá, seja bem-vindo ao JR Entrevista. Na edição de hoje, nós vamos conversar com o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. O deputado é integrante da Comissão Especial da Reforma Tributária e defende o que chama de Reforma Tributária Verde, com investimentos nas indústrias de biotecnologia e desenvolvimento de softwares. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente, deputado. Eu queria começar a nossa conversa exatamente por esse programa. O que seria a Reforma Tributária Verde? Que conceito é esse? Obrigado. Primeiro, uma alegria estar aqui com vocês e, segundo, nós precisamos entender que a política tributária de qualquer país, ela tem efeitos fiscais e extrafiscais. Os efeitos fiscais é quando ela tem como objetivo simplesmente arrecadar recursos para que o Estado preste seus serviços. Mas existem efeitos extrafiscais. A extrafiscalidade dos tributos, ela ocorre quando, por exemplo, você usa um tributo para desenvolver uma região, você usa um tributo para proteger o meio ambiente, você usa um tributo. Você renuncia a um tributo para estimular uma atividade que gera muito emprego. Você usa o tributo para reprimir a utilização de produtos nocivos à saúde. Você usa o tributo para estimular a compra, por exemplo, da cesta básica, de medicamentos genéricos. Então, isso é a extrafiscalidade do tributo. E essa extrafiscalidade, na reforma tributária, ela tem que ser considerada para a questão ambiental. O Estado do Amazonas, enquanto uma propriedade no Sudeste pode plantar em 80% da propriedade e precisa preservar 20%, no Amazonas é o inverso. Pode plantar em 20% e precisa preservar 80%. Alguém tem que pagar esse custo. Como é que o Brasil optou por pagar esse custo? Oferecendo uma alternativa econômica ao Estado do Amazonas, não degradante do ponto de vista ambiental. Zona Franca de Manaus. Então, primeiro nós precisamos entender a Zona Franca como um instrumento de proteção da floresta e de desenvolvimento, de geração de emprego, sem agressividade ao meio ambiente. Mas isso não é suficiente. Nenhuma indústria se sustenta a vida inteira com incentivo fiscal e barreira comercial. Então, nós propomos, nessa proposta de reforma tributária verde, a criação de um fundo através de recursos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, para ampliar o mix de produtos da Zona Franca de Manaus, com investimento no que nós chamamos de bioeconomia amazônica, que são as fragrâncias da Amazônia, dermocosméticos, fitoterápicos, além de fazer o concentrado do refrigerante, fazer o concentrado do suco das frutas regionais e, por outro lado, uma indústria de software. Por quê? Porque a indústria de software ela é alocacional. Ela não precisa de estrada, não precisa de porto, não precisa de aeroporto. Ela precisa de inteligência, de saber e de nuvem. Então, é essa a lógica. A lógica é de aproveitar a extrafiscalidade dos tributos para que a política tributária do Brasil seja um instrumento de proteção do meio ambiente. E isso exige ações positivas para o Estado do Amazonas, que é o estado que tem a maior percentual de floresta preservada no Brasil. Deputado, e como é que está a Zona Franca de Manaus em termos de produtividade e empregabilidade? A Zona Franca de Manaus já teve um boom chegando ao ponto de mais de 100 mil operários diretos. Hoje tem por volta de 60, 70 mil operários, mas a economia do Amazonas é absolutamente dependente dela. E a Zona Franca é um case de sucesso. O Amazonas, mesmo com todas as renúncias da Zona Franca, o Amazonas recolhe mais de tributos federais do que recebe de repasses voluntários e obrigatórios da União. Portanto, nessa conta, a União deve mais ao Amazonas do que o Amazonas à União. Além disso, nós temos um modelo de desenvolvimento que, por conta dos PPBs, dos processos produtivos básicos, você tem uma cadeia de produção que evita que seja só montagem. Então, você agrega valor ao produto lá no Estado do Amazonas. A lei de informática trouxe uma novidade muito interessante, que foi destinar uma parte do faturamento das empresas de bens de informática finais e componentes para pesquisa e desenvolvimento. Isso está gerando, como eu falei anteriormente, o desenvolvimento de uma indústria de software no Amazonas. Então, esses recursos de P&D, eles precisam ser utilizados para ampliar o mix e para melhorar a produtividade da nossa região. Deputado, essa proposta da reforma tributária verde, ela casa com esse momento atual do governo reforçar o combate ao desmatamento, depois que dados do próprio INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que em um ano o desmatamento avançou mais de 30%. Onde foi que erramos e o que precisamos fazer para conseguir conter esse problema?
Eu acho que primeiro a gente não tem como desconhecer, e isso não é um discurso de oposição, isso é um discurso de constatação, que houve um equívoco no primeiro ano na política ambiental do governo federal. E isso passou uma mensagem ruim para a Amazônia, que acanhou os órgãos de fiscalização e empoderou os desmatadores, os grileiros e tudo mais. Acho que a migração, vamos dizer assim, do comando dessa política do Ministério do Meio Ambiente para o vice-presidente Mourão mudou bastante, significativamente o eixo disso e vai colocando o Brasil num local que ele precisa estar, que é um local como um país que quer se desenvolver, mas que tem responsabilidade com a preservação da Amazônia. A Amazônia hoje é o selo de validade do agronegócio brasileiro. A frase da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi muito significativa, que ela disse: o agro não precisa da Amazônia. Na verdade, o agro não precisa da Amazônia derrubada. O agro precisa da Amazônia em pé, porque ele é o selo de validade do agronegócio exportador brasileiro. Agora, óbvio que ao fechar a fronteira por uma questão ambiental para o agronegócio, o estado do Amazonas precisa ser compensado para que as pessoas vivam. Você imagina, acaba a Zona Franca de Manaus amanhã, o que muita gente defende, de uma forma até de quem desconhece o Brasil. Então, amanhã acaba a Zona Franca de Manaus. Primeiro que o estado não vai arrecadar o que renuncia. Muita gente vai embora daqui. Muitas empresas deixaram de produzir na Zona Franca de Manaus e saíram do Brasil, não saíram do Amazonas e foram para outro estado. Portanto, a receita que era pouca virou zero. Quando alguém sai do Brasil, receita pouca vira receita zero, né? E segundo, nós precisamos entender que essas políticas de desenvolvimento regional, num país de dimensões continentais como o nosso, elas são fundamentais. O fim da Zona Franca significa o Amazonas migrar a sua economia para quê? Para a agricultura, para a pecuária, para o extrativismo, para a mineração, que são atividades muito mais agressivas ao meio ambiente. Só é você comparar o nível de preservação, por exemplo, do Pará e de Rondônia com o nível de preservação do Amazonas, para você ver que a Zona Franca é um instrumento fundamental de proteção do meio ambiente. Então, o Brasil precisa reconhecer isso. Hoje há muito preconceito com a Zona Franca de Manaus, de vários setores produtivos do Brasil inteiro. O instrumento da Zona Franca de Manaus é um instrumento fundamental para preservar o meio ambiente, para diminuir desigualdades regionais e para gerar emprego de qualidade no estado do Amazonas. Deputado, enquanto isso, o governo brasileiro e nações do primeiro mundo, sobretudo da Europa, ficam travando aí uma queda de braço. Um acusando o Estado de não proteger a Amazônia e o governo, ao mesmo tempo, dizendo que esses países querem legislar sobre a Amazônia. Quem está correto e como é que se resolve essa discussão, essa polêmica, para que a região possa receber investimentos e se tornar ainda mais produtiva, respeitando o meio ambiente? Primeiro, nós não podemos abstrair que muitas vezes esse discurso ambiental ele esconde por trás uma guerra comercial contra o agronegócio brasileiro. Então, não dá para também ser cego nessa defesa. Então, muitas vezes, esse discurso ambiental é a desculpa para criar barreiras para o agronegócio brasileiro. E nós não podemos cair nisso. Por outro lado, nós não podemos também permitir um discurso de quem não tem responsabilidade com a proteção da floresta, com a proteção do meio ambiente. Eu penso que o Estado brasileiro ele cometeu um erro, e eu disse isso ao vice-presidente Mourão. Qual foi o erro? O Brasil não tem dinheiro para colocar no lugar do dinheiro do Fundo Amazônia. E não tem governança para a Amazônia para colocar no lugar da governança que é feita hoje pelas entidades do terceiro setor. Então, aquele enfrentamento foi equivocado e aquele enfrentamento gerou o crescimento do desmatamento, porque sumiu o dinheiro do Fundo Amazônia, porque as embaixadas da Noruega e da Alemanha seguraram os recursos, o Brasil não tinha recurso para colocar no lugar. Saíram as entidades do terceiro setor e o Brasil não tinha gente no IBAMA, no ICMBio para colocar no lugar. Ficou um vazio na Amazônia. Então, nós temos dialogado com o vice-presidente Mourão no sentido dele restabelecer o diálogo com a embaixada da Noruega e da Alemanha para que os recursos voltem e restabelecer o diálogo com as entidades do terceiro setor. Tem muita gente desonesta, tem muita gente que desvia os fins dessas entidades? Tem, mas tem muita gente que efetivamente está a fim de trabalhar pela proteção da Amazônia. O vice-presidente Mourão se comprometeu de fazer uma reunião extraordinária do Conselho da Amazônia com as entidades do terceiro setor e eu acho que isso vai
rearrumando o jogo para que o Brasil dê um sinal, não só para essas embaixadas, mas para investidores internacionais, de que é um país que tem responsabilidade com a proteção do meio ambiente. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Deputado, o senhor disse que está muito otimista, então, com uma nova fase dentro do governo de combate ao desmatamento, né, até para melhorar essa imagem do Brasil no exterior e conseguir, né, reativar o nosso comércio internacional. Mas não seria, principalmente na visão desses países que fazem negócios com o país, não seria mais importante o Ministério do Meio Ambiente ser o responsável por isso? Estamos colocando o Exército para cuidar de um assunto, e como é que fica a responsabilidade institucional do Ministério do Meio Ambiente? Eu acho que, primeiro, a gente errou no discurso no Ministério do Meio Ambiente. E aquela fala do ministro Ricardo Salles, ela contaminou a capacidade dele de dialogar com esses setores. Comprometeu a capacidade de confiança desses setores no que o ministro diz e faz. Acho que, com o tempo, ele vai resgatar isso, mas hoje, efetivamente, o vice-presidente é quem tem o protagonismo. O Exército, ele vai ocupar um vazio, porque não tem quem vá. As entidades do terceiro setor saíram porque não tem o recurso do Fundo Amazônia. O IBAMA, o ICMBio, os órgãos de fiscalização ambiental estão completamente desmontados no Brasil, não tem condições de fazê-lo. Vai o Exército fazer. Qual é o problema do Exército? É que militar não é preparado para isso. Quando você tem um técnico do IBAMA, um técnico do INCRA, um técnico do ICMBio, ele sabe identificar o que é uma queimada ilegal do que é uma queimada legal, fora da reserva legal de cada propriedade. Um militar não. Então nós temos ainda uma dificuldade de governança. O governo agora destinou recursos, nós aprovamos agora recursos para essas ações do Exército, agora elas são meio que algo emergencial, elas não são estruturantes. Ao tempo que o Exército está lá, nós precisamos preparar o Estado brasileiro, através dos órgãos ambientais, a voltar para o Amazonas, sob pena de a gente começar a ter desvios, não por má fé, mas por desconhecimento da realidade ambiental de quem está lá fazendo essa prevenção, que é o Exército. O senhor é relator daquele projeto polêmico sobre regularização fundiária. Como é que está a discussão, a tramitação desse assunto no Congresso Nacional? Eu acho que eu sou relator de todos os projetos polêmicos. Alguns deles. Alguns deles, já faz um tempo. O projeto da regularização fundiária foi um projeto sucedâneo da medida provisória 910, relatada pelo deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que transformou a medida provisória, que era muito ruim, num projeto muito bom. Num projeto que efetivamente dá um sinal para a sociedade brasileira de que o Brasil não compactua com a grilagem, não compactua com o desmatamento. E eu tenho muita segurança em relação a isso. Para ter direito à regularização fundiária com vistoria por sensoriamento remoto, você precisa provar a posse mansa, pacífica e produtiva desde 2008 e que não há nenhum conflito agrário na área. Então, posse mansa, pacífica e produtiva desde 2008 não combina com grilagem. Mas quem vai avaliar isso? O INCRA, através de sensoriamento remoto. Hoje o Brasil tem um sistema de satélite que consegue identificar cada ponto nesse país. Então, o INCRA vai fazer nas propriedades até 6 módulos fiscais, ele vai fazer através de sensoriamento remoto. A partir de 6 módulos fiscais, aí não, tem que ser vistoria física dos técnicos do INCRA. Até 6 módulos fiscais, nós estamos falando de 109 mil pedidos de regularização fundiária no Brasil, dos quais 77.450 são até 1 módulo fiscal, minifúndio. É aquele pequeno proprietário rural, aquele agricultor familiar que usa a terra praticamente para subsistência. 27.451 são de 1 a 4 módulos fiscais, que é pequeno proprietário rural. Então, nós estamos falando de mais de 100 mil homens e mulheres de rosto queimado do sol, de mão calejada da enxada, que não conseguem ter acesso a crédito, que não conseguem ter acesso à assistência técnica, que não tem a garantia de que quando morrer a terra vai ficar com seus filhos porque não tem título.
boa parte desses homens e mulheres levados para esse lugar pelo Estado brasileiro. Eu gosto de citar a cidade de Apuí, lá no sul do Amazonas. Lá é cheio de catarinense e paranaense. Eles não foram para lá por acaso. O Estado brasileiro, para ocupar a Amazônia, levou esses homens e mulheres para lá com a promessa de terra, de regularização fundiária, de assistência técnica, de recuperação vicinal e abandonou esses homens e mulheres lá. E agora, tem gente que vai chamar esses pequenos produtores, esses agricultores familiares de grileiros. Isso é uma covardia com o homem da Amazônia e só pode dizer isso quem não conhece a Amazônia. Mas, deputado, uma das polêmicas na tramitação desse projeto é exatamente o tamanho da propriedade. Muitos defendem que seja, por exemplo, até 2 unidades para exatamente favorecer o pequeno agricultor e não o grande latifundiário. Na verdade, o texto inicial da medida provisória previa até 15 módulos fiscais. A lei do Terra Legal, porque o projeto de lei 2633, ele é uma atualização da lei do Terra Legal, que é de 2009. A lei do Terra Legal já tinha um limite de 4 módulos fiscais. Então, uma das polêmicas que existiu era se eram 15, 6 ou 4 módulos fiscais. O movimento ambientalista queria manter em 4, o pessoal da frente da agricultura queria aumentar para 15, e o governo queria aumentar para 15, e nós estabelecemos 6. Por que 6? De 4 a 6 são médias propriedades. Mas enquanto nós temos mais de 77 mil minifúndios até um módulo fiscal, mais de 27 mil pequenas propriedades de 1 a 4, nós temos pouco mais de 2 mil propriedades de 4 a 6. Então, é um equívoco. Além disso, de 6 a 15, também pode regularizar, mas aí não com vistoria remota, com vistoria física. Considerando que o INCRA ele vistoria, em média, nos últimos 10 anos, 2.100 propriedades por ano, e que vão faltar um pouco mais de 3.000 propriedades acima de 6 módulos fiscais, nós estamos falando de permitir a regularização fundiária para todos que preencham o requisito da posse mansa, pacífica, produtiva desde 2008. Nós retiramos também algo que era muito polêmico, porque na medida provisória e no relatório do senador Irajá, você tinha prioridade para o ocupante da terra pública nos processos de licitação, porque as terras ocupadas após 2011, elas serão licitadas em leilão, serão vendidas em leilão. E o ocupante tinha prioridade. Ora, você dá prioridade para o ocupante é você convidar para a grilagem. Você diz, ó, vai ocupar, porque quando eu for vender, tu vai ter prioridade. Então, nós tiramos isso. Quem ocupou depois de 2011 não terá prioridade, porque em 2009 o Brasil deu uma mensagem clara de que não vai mais pactuar com quem ocupa terra pública. Quem ocupou até 2008 e provar que a ocupação é mansa, pacífica e produtiva, vai ter regularização fundiária. Quem ocupou de 2008 a 2011 vai ter que pagar preço de mercado. Quem ocupou após 2011 ou vai ganhar o leilão ou vai ter que sair da terra. A Câmara derrubou hoje alguns vetos do presidente Jair Bolsonaro de algumas medidas que determinam, por exemplo, que o governo ofereça aí, água potável, medicamento e atendimento médico às comunidades indígenas. Como é que o senhor viu essa decisão dos seus pares? Eu fiz um alerta lá atrás, um vídeo que eu publiquei no início da pandemia, falando da minha preocupação com as comunidades indígenas, em especial no Amazonas. Por quê? Primeiro, porque são comunidades isoladas. Segundo, porque são comunidades com quase nada de saneamento básico. Lá não tem álcool gel, lá não tem água tratada. E terceiro, são comunidades geralmente com baixa imunidade e o que é mais grave, a vida em aglomeração é da cultura deles, inclusive com muitas moradias multifamiliares. Portanto, se o coronavírus, quando entra numa tribo indígena, ou você estabelece logo uma barreira sanitária, ou vai infestar todo mundo. Então, realmente, nós tivemos um crescimento muito grande de contágio nas comunidades indígenas. O projeto da deputada Joênia era um projeto muito bom e, felizmente, nos acordos que foram fechados para aprovar alguns vetos e derrubar outros, nós conseguimos manter essa garantia para as comunidades indígenas. Eu espero que efetivamente a política do governo seja mais assertiva no sentido de proteger as comunidades indígenas do coronavírus. Obrigado, deputado. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o projeto que oferece descontos de 40% no pagamento dos precatórios durante a pandemia. Não sai daí.
JR Entrevista está de volta e aqui com a gente o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Deputado, o senhor é autor do projeto que regulamenta descontos de 40% para pagamento de precatórios de grande valor durante a pandemia, né? Esse projeto, inclusive, reforça a imunidade tributária das igrejas. Como é que funciona isso no texto? Nós apresentamos esse projeto por inspiração da Ordem dos Advogados do Brasil para regulamentar o parágrafo 20 do artigo 100 da Constituição, que trata da possibilidade de acordo em grandes precatórios, para que esses grandes precatórios também possam entrar nas filas de precatórios. Você tem precatórios imensos que não são pagos nunca pelo Estado brasileiro, principalmente pela União, porque nós regulamentamos para a União. Então, nós estabelecemos que nesses grandes precatórios, a Constituição estabelece o que é um grande precatório, a partir de agora poderá ser feito acordo com desconto de 40%. Esse valor descontado vai direto para o orçamento da saúde na ação de combate ao Covid nesse ano e a partir do ano que vem vai para o Tesouro normal e o Tesouro define onde gastar e pode ser parcelado em até 6 vezes. Para que esse acordo seja homologado, é preciso que as duas partes, União e o credor, cheguem ao acordo e você vai ter um juiz que vai homologar esse acordo. Em homologando, ele entra na fila normal de pagamento de precatórios. Junto com isso, nós já vemos 2 outras questões importantes. A primeira é que nós possibilitamos esse tipo de acordo também para precatórios do Fundef e deixamos claro que em qualquer acordo de precatórios de Fundef, 60% do valor recebido pelo Estado e pelo município, ele obrigatoriamente tem que ser transferido para pagamento de professores. Isso é um ganho para os estados que vão poder adiantar uma receita e um ganho enorme para os professores que vão receber os recursos decorrentes dos precatórios do Fundef. E, por outro lado, nós resolvemos uma situação da imunidade tributária das igrejas, porque nós temos um problema no Brasil que a Receita Federal se acha um poder acima do poder. Legisla, questiona as decisões do STF e faz o que bem entende. Você pode até discordar da imunidade tributária das igrejas, mas se você discorda, você encaminha uma proposta de emenda constitucional e constitui maioria para tirar isso da Constituição. Enquanto tiver na Constituição, só cabe à Receita cumprir. Mas, infelizmente, nos últimos tempos, nós temos que fazer leis para dizer que a Receita tem que cumprir a lei, o que é um absurdo, que gera insegurança jurídica em vários setores, e nós acabamos resolvendo também essa questão da imunidade tributária das igrejas que estavam sendo autuadas pela Receita Federal nesse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e agora aprovado pelo Senado, vai à sanção do presidente. E por que a necessidade da aprovação de um projeto desse? Por que o grande precatório de alto valor praticamente nunca é pago? E ele era para ser dinheiro na mão daquela pessoa, né? É, porque a Constituição diz que aqueles precatórios cujo valor são superiores a 15% do valor destinado no orçamento para pagamento de precatórios, são grandes precatórios e não entram na fila. Então, eles não entram na fila, ficam ali num limbo. A hora que você permite o acordo, o parcelamento, ele vai para a fila de precatório e aí o credor, se optar por receber mais rápido, vai abrir mão de uma parte do precatório, mas vai entrar na fila e vai ter a garantia de um recebimento mais célere. A Câmara também aprovou ações emergenciais de ajuda ao setor do esporte por conta da pandemia. O que muda na prática depois que esse texto foi aprovado? Na verdade, nós aprovamos primeiro para o setor da cultura, e aí isso gerou uma pressão do setor de esporte. Nós aprovamos, e eu preciso registrar, no setor da cultura, o protagonismo da deputada Jandira Fegali e no setor de esporte, o absoluto protagonismo do deputado Felipe Carreiras, do PSB, lá de Pernambuco. E se você pegar, o setor do esporte e da cultura foram os primeiros que pararam e em todos os calendários de retorno são os últimos que voltam. Então, nós... cultura e esporte é algo que a gente enxerga ou marginalizado ou glamourizado. E a gente esquece que no meio dessa postura de glamour e desse setor que vive mais por diversão, você tem milhões de trabalhadores, de operários da cultura e do esporte. É o técnico de som, é o músico que precisa daquilo para sustentar a sua família, é o dono do pequeno teatro, é o cidadão que tem um projeto social que ajuda crianças e recebe ali uma mensalidade no final do mês. Então, essas pessoas ficaram completamente sem renda e nós criamos uma política, um mecanismo, sem criar despesa para o Estado. No caso da saúde, da cultura, tirando dinheiro do Fundo de Cultura, dinheiro imobilizado do Fundo de Cultura,
e, no caso do esporte, tirando dinheiro das loterias. Então, não criamos novas despesas, já indicamos a fonte e garantimos uma renda mínima para que esses trabalhadores brasileiros possam passar por esse momento tão difícil. E lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e também nas nossas redes sociais. E, deputado, quando esse dinheiro deve chegar à mão dessas pessoas que trabalham com esporte hoje? Lembrando que estamos na pandemia, no 5º mês, né, de dificuldades econômicas. Só aprofundando, deputado, muitos cidadãos reclamam que às vezes as leis até são aprovadas no legislativo, mas para que se chegue realmente à prática, demora aí uma eternidade. O Brasil é o país da burocracia, né? Um dia desse eu não sei, todo mundo deve ter visto uma imagem de uma cratera que cavou no Japão e que uma semana depois ela estava tapada, né? Em 2 dias, na verdade. Aí todo mundo distribuiu aquela imagem. Eu falei, olha, se um prefeito do Brasil, no Brasil, tapar uma cratera em 2 dias, ele vai preso. Porque ele não fez licitação, porque ele dirigiu a licitação, porque ele escolheu um amigo dele para fazer a obra. Então, a gente tem coisas que são proteções da sociedade, mas que muitas vezes atrasam a execução efetiva do que o brasileiro precisa. Então, nós aprovamos as 2 leis, elas têm um procedimento burocrático, dependia de um decreto regulamentador do presidente que ele já publicou, a da cultura, a do esporte está um pouquinho mais atrasada, mas em breve esses recursos estarão nas prefeituras para que elas possam estabelecer os critérios de distribuição. Porque o da cultura não é só para o artista, é também para o dono do teatro, para o dono da casa de eventos, e o do esporte também é para o clube. Não, então, não é só um dinheiro de ajuda para o profissional, é também para que a gente mantenha vivos os teatros, mantenha vivos os clubes. Deputado, como é que está a articulação legislativa, sobretudo na Câmara, meses antes das eleições municipais e meses também antes das eleições para a presidência da Câmara, que ocorre em fevereiro do ano que vem? Em relação às eleições municipais, nós devemos ter ali por volta de 30% dos deputados que são candidatos a prefeito nos seus estados e uma grande maioria que, de alguma forma, precisa acompanhar as eleições porque tem vínculo com prefeitos no interior, nas capitais do país. Isso, obviamente, deve, a partir de final de agosto, início de setembro, comprometer a pauta da casa, porque começa a ter problema de quórum. Alguns deputados que são candidatos a prefeito em capitais ou grandes cidades, ontem mesmo alguns conversaram comigo, vão pedir licenças, o que é uma atitude muito nobre. Ele está vendo que não vai conseguir conciliar as 2 coisas, então vai pedir licença para que não comprometa o quórum da Câmara e vai tocar a sua campanha. Acho uma atitude muito nobre dos deputados que decidirem por isso. Em relação à sucessão da Câmara, eu acho que a gente tem que esperar passar a eleição municipal. Adiantar a sucessão da Câmara é dividir a Câmara, num momento que nós precisamos da Câmara unida para aprovar as medidas que o Brasil precisa para sair da crise. Então, acho que adiantar esse processo sucessório da Câmara é ruim para quem adiantar e, principalmente, é ruim para o Brasil. O Brasil precisa da Câmara unida, sob coordenação do presidente Rodrigo Maia, e quando passar a eleição municipal e a gente conseguir dar as respostas que o Brasil precisa, aí nós vamos pensar na sucessão interna da Câmara. A gente faz uma pequena pausa e no próximo bloco a proposta que institui a volta da prisão após condenação em segunda instância. Já no JR Entrevista. Estamos de volta com o JR Entrevista e o nosso convidado hoje é o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. O senhor é o presidente da comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição que pode aí considerar a prisão em segunda instância, né, de quem for condenado, né, vai direto para a prisão depois de uma condenação em segunda instância. É mais uma proposta polêmica que o senhor está discutindo na casa. Sim. Tem saída? Porque ela ficou meio paralisada nesse momento, né, da pandemia. Tem saída. Ontem mesmo eu conversei com o presidente Rodrigo Maia da necessidade de nós restabelecermos os trabalhos da comissão especial. Nós já fizemos todas as audiências públicas. Relatório do deputado Fábio Tradi já está pronto. Nós estamos esperando a autorização do presidente e dos líderes para reinstalar a comissão, fazer a leitura do relatório do deputado Fábio Tradi e os debates e a votação na comissão para que vá a plenário. É importante dizer que a PEC 199, de autoria do deputado Alex Manente, nós até chamamos de PEC Alex Manente, ela não é só de prisão em segunda instância. E isso parte de uma premissa.
É verdade que alguém cometer um crime e não ser preso gera sentimento de impunidade. Mas alguém ganhar uma causa trabalhista e morrer antes de receber também gera. Um empresário ter um tributo cobrado indevidamente, não conseguir receber e falir, também gera o sentimento de impunidade. Então, o que nós estamos defendendo é mudar o momento do trânsito em julgado no direito brasileiro e todas as ações passarem a transitar em julgado na segunda instância, o que vai oferecer ao país um poder judiciário mais célere, mais efetivo e que permita que as pessoas voltem a confiar nas instituições em ações penais, cíveis, tributárias, divórcio e tudo mais, para que a gente tenha um sistema simétrico e uma justiça mais rápida. O senhor acredita que essas polêmicas nas quais a Lava Jato se envolveu, de eventual abuso de poder, abuso de autoridade, isso pode atrapalhar a tramitação desse projeto num momento como esse? Eu acho que elas já contaminaram mais lá atrás, quando o Supremo decidiu e o presidente da CCJ colocou uma PEC em votação na CCJ, nós acabamos alterando pela PEC 199, esse debate estava mais contaminado. Um bom caminho para uma lei ruim é você fazer uma lei pensando em prender ou soltar alguém. Um dos critérios da lei é impessoalidade. Nós não estamos pensando nem em prender e nem soltar ninguém, ainda que ela possa ter isso como efeito. Nós estamos pensando em entregar ao povo brasileiro um poder judiciário mais célere. E vamos entregar. Mas a terceira instância teria que utilidade, já que a partir da segunda instância, assim que for analisado, já teria o trânsito em julgado da questão? Perfeito. A terceira instância teria a utilidade para a qual ela foi criada pela Constituição. O Supremo Tribunal Federal e o STJ voltariam para a sua função constitucional de controle de constitucionalidade em abstrato, não em causas concretas. O Supremo julga 130 mil recursos extraordinários, que são brigas entre duas partes, e julga 2.000 ações de inconstitucionalidade, que é controle abstrato de constitucionalidade. Isso é um absurdo. Isso é o Supremo fora da caixa. E o STJ, por outro lado, ele foi criado para ser um tribunal unificador de jurisprudência, mas julga muito mais recurso especial do que unifica a jurisprudência, por exemplo. O STJ não pode editar súmula vinculante. É uma mudança que nós fizemos no relatório do deputado Fábio Tradi. Vai poder passar a editar súmula vinculante para que as decisões contraditórias dos tribunais sejam unificadas pelo STJ. Então, o STJ e o STF voltam para o lugar de onde eles nunca deviam ter saído. Deputado, agora, final de ano chegando, o senhor acredita que a Câmara vai ter condições de destravar essas discussões importantes, polêmicas, conforme nós dissemos aqui, nesse período pré-eleitoral? Olha, eu penso que regularização fundiária, o presidente Rodrigo Maia deve colocar para votar junto com aquele pacote de medidas ambientais da comissão que está sendo coordenada pelo deputado Rodrigo Agostinho. Então, ainda esse ano. Ainda esse ano. Um outro tema muito importante que está na minha mão, que é a lei do FGTS, dos saques extraordinários de FGTS, que eu sou relator, já deve votar nos próximos dias, porque já está o relatório pronto, já tem acordo para que seja votado. A questão da segunda instância, a gente só depende de um start do colegiado de líderes. Nós estamos prontos. Eu estou pronto para reinstalar a comissão, o relatório do deputado Fábio está pronto. Nós temos maioria na comissão, eu tenho certeza, para aprovar a matéria. E aí depende do acordo de líderes para que isso volte para a pauta, posto que nós estamos em sessão remota. Se tivéssemos em sessão normal, eu não dependeria de acordo de líderes. Eu chamaria reunião e colocaria em votação. Mas nessa situação extraordinária eu preciso. Mas eu acredito que haverá um esforço grande da Câmara. A Câmara não tem faltado ao Brasil e nem vai faltar nesse momento que o país tanto precisa da gente. Tá certo. O JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite. Também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e em todas as nossas redes sociais. Obrigado, deputado, pela participação aqui com a gente. E meu muito obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.